A nova geração de processadores da Intel já chegou ao mercado e tudo que você quer saber é qual é a placa-mãe que eu vou precisar para utilizar esses processadores. Afinal, sim, os processadores estão por aí, mas será que a gente realmente precisa investir muito dinheiro numa placa-mãe? E o que elas trazem de diferente? Será que a nova geração de placas-mãe também traz inovações que são relevantes para você? É isso que eu resolvi explicar para vocês aqui, falando um pouco sobre as placas-mãe para a 12ª geração da Intel, mais especificamente falando sobre as Z690, que são as placas-mãe mais caras disponíveis no mercado. Então eu vou falar para vocês quais são as novidades e se você realmente precisa investir em uma Z690. A chegada dos processadores Alder Lake trouxe uma série de novidades. Nós temos aí PCI Express 5.0, temos DDR5 e temos algumas outras novidades que a galera não prestou muita atenção, tipo o Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Nós temos algumas novidades junto com a plataforma que não receberam tanta atenção assim. Mas, na verdade, a dúvida que fica é, eu preciso de todos esses recursos? Será que eu realmente tenho que pagar para comprar tudo isso ou eu posso ir com uma placa-mãe mais barata? Bom, claro que isso vai depender de qual processador você pretende colocar na sua placa-mãe, para saber se você vai precisar investir mais numa placa-mãe ou não. Mas tem alguns recursos que são comuns às placas. Uma das novidades é que nós temos o suporte a memórias DDR4 e DDR5. Lógico que não simultaneamente na mesma placa-mãe, e não é uma coisa híbrida, você não vai poder instalar memórias DDR4 ou DDR5 na mesma placa-mãe. Precisa ser uma placa-mãe compatível com DDR4 ou compatível com DDR5. De qualquer forma, a 12ª geração, ou a controladora de memória dos processadores, tem suporte tanto para DDR4 quanto para DDR5. Por isso você vai encontrar no mercado placas-mãe DDR4 e DDR5, e vai caber a você escolher se você quer uma placa-mãe DDR4 ou DDR5. Pelos primeiros testes que nós não vimos grandes vantagens na DDR5 para os games, pelo menos não por enquanto. Já em algumas aplicações profissionais ou alguns aplicativos voltados ao trabalho, a gente consegue encontrar algumas vantagens em alguns momentos. Nos jogos são poucos os casos onde a gente tem melhoria, alguns deles são em relação às mínimas, outros em relação às médias e mínimas, mas o grande problema é a diferença de preço, pelo menos nesse primeiro momento. Mas tudo vai depender da sua aplicação e se você quer investir nas memórias DDR4, que já estão no mercado, que tem clocks um pouco mais limitados, mas que trazem uma boa performance, ou se vocês vão partir para DDR5, que são as memórias mais novas, que têm capacidades de transferência maior e clocks bem mais elevados, além de maiores capacidades. Esse aqui é um módulo básico DDR5 que traz 16 GB por módulo. Eu resolvi usar aqui para vocês como exemplo a Z690 Aorus Master. Essa é uma das placas-mãe mais topo de linha que você vai encontrar no mercado. Acima dela, na linha da Gigabyte, nós só temos a Aorus Extreme, que é extremamente poderosa, voltada para overclockers e para quem quer o máximo do máximo do máximo. Aqui a gente tem uma placa que fica logo abaixo, que também traz todas as features que você vai precisar numa placa-mãe e traz aqui todas as novidades que a gente pode usar como exemplo para a Z690. A primeira e mais notável, obviamente, é a mudança de socket. Nós não temos um chipset novo somente porque eles querem trazer novidades, e sim porque a 12ª geração da Intel utiliza o socket LGA 1700. Não é compatível com as gerações anteriores, então apesar de você poder usar memórias DDR4, você não pode usar processadores antigos ou placas-mãe antigas, você vai precisar fazer um upgrade. Além do socket diferente, nós temos também a furação, então os coolers das gerações anteriores serão compatíveis com a nova geração de placas-mãe, o que significa que se você quiser fazer um upgrade e quiser manter o seu water cooler ou seu air cooler, você vai precisar solicitar um bracket para a fabricante. Várias delas já ofereceram suporte para coolers mais antigos e para isso basta entrar em contato. Normalmente não tem custo e no máximo um custo de envio dependendo da fabricante. Mas você vai precisar porque as placas-mãe mudaram a furação, já que elas são diferentes, né? E mesmo que você tenha essa compatibilidade, alguns coolers realmente não vão ter um contato muito bom, já que a
superfície é maior. Então pode ser que em alguns casos o contato com o seu air cooler, com o seu water cooler não seja tão bom e a dissipação não seja realmente aquela que você procura, principalmente para processadores que têm um TDP bem alto. Algumas fabricantes optaram por fazer um multifuro, ou seja, você pode utilizar coolers com brackets antigos, né? Ou você pode fazer uma alocação ali utilizando dois tipos de furo, similar ao que a gente tinha nas placas-mãe M3 lá atrás, onde você conseguia fazer uma alocação quando migrou de socket para M4 a M3+. Pois é, algumas fabricantes optaram por isso, outras optaram por simplesmente mudar a furação e você pode solicitar o bracket. Os novos air coolers e water coolers que estão saindo para o mercado já vão trazer a furação nova, mas para isso, para você saber se ele já é compatível ou não de fábrica, basta você procurar lá na descrição se está escrito LGA 1700 compatível, ou de repente encontrar na caixa escrito LGA 1700. Então antes de montar a plataforma é bem importante descobrir se o seu water cooler é compatível ou não com a placa-mãe, com a furação que tem na placa-mãe, para saber se você precisa solicitar um bracket, um adaptador, para poder utilizar na sua placa-mãe. Senão você pode simplesmente encontrar um belíssimo peso de papel temporário até você conseguir mudar o seu water cooler, ou se não, fazer essa troca para um novo adaptador, para um novo bracket, para poder instalar. Algo que aconteceu aqui no lançamento, onde a gente não conseguiu fazer o review, porque a gente não tinha nenhum cooler compatível e nem os adaptadores. Mas como eu disse, a mudança foi feita pelo chipset também, e o próprio chipset é diferente do Z590. Ele traz uma largura de banda maior, o que significa que você tem mais conectividade. Nós temos conexões mais rápidas e uma quantidade maior. Nós temos agora mais lanes PCI Express e nós temos também uma melhor conectividade. Além das memórias DDR5, que nós já comentamos aqui, onde nós temos suporte para DDR4 4000, 4800 nativo, até clocks ainda mais altos, até os 6400 MHz ou até mais, segundo a própria Gigabyte. Claro que isso vai depender nas DDR5 da fabricante. Diferente da DDR4, a controladora da memória de tensão não está aqui na placa-mãe, ela está na memória. Então vai depender da memória, do que vem nela, para saber se ela consegue alcançar clocks mais altos. De qualquer forma, a compatibilidade com a 12ª geração, pelo menos segundo a Intel, é de 4800 MHz, qualquer coisa dali para baixo em DDR5, e para DDR4 3200 MHz. Além do DDR4, nós temos também o PCI Express 5.0. E nessa placa-mãe nós temos apenas um slot PCI Express 5.0, que é o para placa de vídeo. Em alguns modelos você pode encontrar até dois slots, que claro, eles vão dividir depois. E aqui nós temos mais dois conectores PCI Express 3.0, que é para você colocar aqui algum tipo de placa adicional, alguma placa de áudio, algum M.2, alguma placa para você colocar M.2. E lembrando que ela pode dividir aqui, dependendo da combinação que você faz, ela pode simplesmente limitar o uso de algumas outras conexões da placa-mãe. Você deve procurar sempre no site da fabricante para saber se você utilizando uma porta PCI Express ou se não um slot, se ele não vai inutilizar, por exemplo, portas SATA ou mesmo portas M.2, então dependendo da configuração, apesar de ter mais lanes, ainda existem algumas limitações. Além disso, aqui atrás nós temos o Wi-Fi 6E, que suporta uma largura de banda muito maior, são 30 gigabits por segundo contra os 9.6 gigabits por segundo do Wi-Fi 6. Isso pode fazer diferença para quem utiliza o Wi-Fi, mas nós também temos diferenças nas portas para conexão gigabit. A porta gigabit são de 10 gigabits por segundo, então nós temos um avanço para quem utiliza no Wi-Fi ou para quem utiliza no cabo a conexão. Para a solução de áudio nessa placa-mãe nós ainda temos uma solução aqui bem top com SS Sabre com DAC. Aqui atrás nós temos ainda uma boa quantidade de conexões, nós temos 4 portas USB 3.0, 4 portas USB 3.2, mais 2 portas USB tipo C e uma porta DisplayPort para você utilizar o gráfico integrado. Lembrando que você precisa ter o gráfico integrado no seu processador para usar esse recurso. Além disso, nessa placa nós temos aqui o QFlash, que é para você fazer upgrade de BIOS sem precisar entrar no sistema operacional, caso você tenha uma incompatibilidade de CPUs ou queira fazer upgrade sem precisar sequer ter instalado nada no sistema. E nós temos aqui o CMOS, caso você tenha algum problema com overclock, configuração, mudança de hardware, você pode simplesmente zerar. Algo que você normalmente vai encontrar nas Z690 também é uma construção bem parruda para poder suportar os novos processadores, que sim trazem um ganho de desempenho bem grande, mas também trazem uma carga bem pesada para sua placa-mãe. Mas não é só na parte da frente que ela é absurdamente bem construída, nós temos ainda aqui um backplate, que além de ser bem bacana, ele é funcional, afinal ele tem thermal pads aqui que fazem a transferência do calor dos VRMs para a parte traseira e ajuda também na dissipação, claro que além de proteger aqui o PCB. E se você quiser usar todo o potencial sem enfrentar nenhum tipo de limitação, é bom que você procure uma placa-mãe com uma boa construção, afinal, os processadores para conseguir entregar a performance máxima vão trabalhar sempre procurando um limite, vai ser ele ou de temperatura ou de repente de alimentação, então se
se os VRMs não conseguirem entregar ali suficiente carga para poder manter o processador no Turbo Boost o tempo todo, você não vai ter toda aquela performance que você vai ver nos reviews e nem aquela performance prometida, afinal você pode encontrar um throttling. A Aorus Master traz nada mais nada menos do que 21 fases, são 19 fases para o CPU, mais uma para o grafo integrado, mais 2 auxiliares. Nós temos aqui capacitores DRMOS de 105 amperes, e se você não sabe o que isso significa, não precisa esquentar a cabeça que são capacitores de boa qualidade e fases mais do que suficiente. Além disso, uma característica pelo menos das placas mais caras e mais tops é o peso. É absurda a qualidade de construção desses produtos. Vocês não têm noção de quanto pesa isso, cara, é muita coisa. Tudo que você vê aqui é metal. A única parte plástica que nós temos aqui na Aorus Z690 Master é esse cover de acrílico, que foi para dar um visual diferente, é verdade, mas confesso que é uma escolha de design um tanto quanto estranha. Afinal, eles têm aqui os dissipadores muito bem construídos que vão até aqui, inclusive tem um dissipador em cima da placa de rede aqui da conexão 10 gigabits, porque, como vocês devem imaginar, esquenta bastante. É basicamente tudo isso de dissipação, mais aqui os dissipadores de alumínio em cima, fora as lâminas que nós temos para dissipação, que segundo a Gigabyte é muito mais 100% do que a geração anterior, mas eles optaram por colocar esse cover de acrílico aqui, onde a única saída de fato que tem para o ar quente é aqui pela lateral, o que é uma escolha de design um tanto quanto estranha, principalmente quando você investe tanto num design tão bom. Eles ainda cobriram tudo com uma pintura de nanocarbon que ajuda na dissipação de calor e deixou um visual bem bacana, mas realmente é o único ponto estranho. Nós temos algumas placas-mãe onde isso está exposto e em que você tem um dissipador um pouco mais básico dependendo da construção, dependendo do valor dela também. Mas nesse caso aqui é mais do que suficiente e bem necessário para lidar com calor. E mesmo com essa opção de design da Gigabyte não teve nenhum problema, pelo menos segundo os testes do OC3D, o que garante que você vai ter uma estabilidade para uma performance muito boa com qualquer CPU, seja ele um i5 ou um i9 mesmo em overclock. Claro que overclock também é um ponto bem importante, como os processadores consomem bastante e tem um TDP ou um MPB muito grande, isso pode afetar na hora de fazer o overclock, portanto a escolha da placa-mãe é importante, não só por ser uma 1690, mas pela construção. Então se você pensa em overclock, pode começar a mexer na sua carteira porque você vai precisar investir um pouco mais. Apesar do primeiro slot PCI Express 5.0 ser conectado direto com o CPU e ele ter suporte a PCI Express 5.0 para futuras placas de vídeo e ter uma largura de banda muito maior do que a geração anterior, o NVMe, esse primeiro slot que é conectado direto com o CPU, ele ainda é PCI Express 4.0. Nós temos uma outra conexão que vem para cá para você poder ter a conexão com outros dispositivos 4.0, mas aqui a principal é 4.0 e o interessante é o Thermal Guard aqui, que, cara, é o dissipador mais absurdo que eu já vi numa placa-mãe por enquanto, talvez eu veja alguns mais absurdos. Inclusive em modelos top de linha, como o Aorus Extreme, tem até heat pipes para você dissipar o calor dos NVMe PCI Express 4.0, que dissipam bastante calor e precisam para não ter um thermal throttling, ou seja, para não esquentar demais e para você não perder toda aquela velocidade extra que você tem no PCI Express 4.0. Aqui nós temos um que já vem integrado, ou seja, você pode comprar um NVMe que não tem um dissipador, que pode custar mais barato por isso, e utilizar o da própria placa-mãe e pode ficar bem tranquilo, porque, cara, é absurdo o tamanho do dissipador. Não fosse suficiente, você ainda tem um pouquinho mais de conexões NVMe. Nós temos aqui mais 4 slots NVMe para você poder expandir o seu armazenamento. E sim, esse é um dissipador de metal sólido. Então você ainda pode expandir a conectividade utilizando aqui os slots, ou senão você pode utilizar uma placa externa para adicionar mais NVMe, mas ele vai desativar também algumas portas aqui. Você utilizando aqui, você também não utiliza portas SATA, mas isso meio que vai se tornando padrão, afinal, quem utiliza o NVMe dificilmente vai utilizar as outras portas, ou isso pode acabar sendo uma opção para as placas-mãe high-end, ou seja, para uma linha high-end, como o Threadripper, ou mesmo com a linha X da Intel, que pode fazer uma reaparição, quem sabe. Escondido aqui embaixo nós temos ainda o dissipador do chipset, que tem uma dissipação passiva, felizmente, e nós temos ainda todas as demais conexões da placa-mãe. Nós temos aqui na parte de cima, além das duas conexões EPS para o CPU, que são reforçadas, nós temos aqui escondida duas conexões de fãs, mais 4 conexões de fãs aqui para CPU e para CPU pump, ou seja, para a bomba do radiador, se você for utilizar um water cooler custom, o que é bem possível nessas configurações. Nós temos aqui conexões RGB, a conexão ATX, que também é reforçada. Nós temos aqui mais uma conexão de fã, nós temos conexões USB 3.2, conexão frontal para USB tipo C, temos uma conexão Thunderbolt, 6 portas SATA, a opção para você fazer o Clear CMOS manual, para você limpar as configurações da BIOS, mais 2 conexões de fãs aqui,
e mais uma aqui embaixo, além das conexões para RGB. Além disso, o que é comum nessas placas mais top, nós temos aqui um LED debug que, cara, ajuda demais. Ah, mas eu não faço overclock, eu não uso para bancada, não tem problema. Ajuda demais você a identificar possíveis erros. Então ele vai mostrar para você um código, você busca lá na lista da placa-mãe, ele mostra para você qual é o código do erro que está acontecendo. Então C1, D9, AO, qualquer coisa, ele vai mostrar para você aqui uma configuração, você vai olhar lá e vai descobrir o erro, sem precisar ficar colocando o speakerzinho. Além disso, nós temos aqui embaixo os LEDzinhos que mostram, né, onde pode ter travado o processo. Então ele mostra lá quando inicia acendendo os LEDs, e se travar em um deles, você vai saber de onde vem vindo o problema. Pode ser do CPU, pode ser em relação à memória RAM, pode ser em relação à VGA. Aqui na frente nós temos ainda um botão de power direto na placa-mãe, caso você queira montar como bancada, ou caso você tenha problemas em identificar o conector aqui embaixo, você pode simplesmente ligar na placa-mãe para descobrir se o erro foi na sua conexão. E além disso, você ainda tem uma quantidade de sensores absurdas que vem junto na placa-mãe, que vão desde sensores de temperatura, rotação das fãs, até mesmo para dBs, ou seja, para nível de ruído, o que é bem absurdo. Lembrando que isso é uma particularidade desse modelo, não quer dizer que o chipset Z690 proporciona tudo isso de conexões de fã, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conexões de fã, não quer dizer que é o chipset, isso são features exclusivas desse modelo. A mesma coisa para as conexões USB, portas USB, isso vai variar de um modelo para o outro, isso porque alguns modelos são mais caros e trazem mais recursos, outros são mais baratos e trazem os recursos que são específicos do chipset, mas não traz nenhum extra. Se você optar por um modelo DDR5, ainda existe a questão do XMP 3.0, que traz uma liberdade maior de ajustes e, novamente, como eu comentei, vai depender muito da memória que você escolheu também, do clock que ela suporta e da controladora de tensão que ela traz embutida. Mas você pode fazer vários ajustes, inclusive tem algumas features exclusivas de fabricantes que permitem que você faça ajustes automáticos e que você ganhe um desempenho grátis. Afinal, essas memórias DDR5 trazem uma liberdade maior de ajustes e você consegue sem tantas dificuldades clocks um pouco maiores, o que pode ajudar em aplicações que precisam de uma largura de banda maior. Com a introdução dos Performance Cores e Efficient Cores, você também pode optar por ativar ou desativar os Efficient Cores para conseguir mais performance em alguma aplicação, em algum benchmark específico, ou mesmo em jogos, caso ele utilize melhor os Performance Cores e não faça uso dos Efficient Cores. Existe essa opção, mas se ela vai ser útil ou não vai depender mesmo de cada aplicação, então é meio que um extra que tem disponível. Mas a pergunta que fica é, você precisa de uma Z690 ou não? A resposta é, depende do que você vai usar. Se você vai usar um i5, é bem provável que você não precise de uma Z690, a não ser que você precise de todos os recursos extras que o chipset Z690 proporciona e que também vai depender muito de cada modelo, de como cada fabricante vai implementar esses recursos. Pode ter placas-mãe com menos conexões NVMe, com mais SATA, com menos SATA, mais NVMe, com mais slots PCI Express 5.0, apenas um. Então vai depender muito do seu uso. Não é isso que determina de fato, porque o chipset em si, ele apenas traz os recursos. Cada fabricante implementa de um jeito em cada modelo diferente. É por isso que temos diversos modelos de placa-mãe da mesma fabricante com o mesmo chipset, até com visuais parecidos. Mas o que eu posso dizer para você é que se você vai utilizar um i9, vá direto em Z690 e de preferência com uma boa construção, mesmo que seja para utilizar em estoque. Afinal, você pode encontrar thermal throttling ou mesmo um throttling na alimentação. Você pode não conseguir corrente suficiente para manter o seu CPU no boost total, que consome um bocado, tem um TDP bem alto, ou um MBP, ou um MPB. Não, MPB é música Maximum Boost Power. MBP. Em relação ao DDR4 ou DDR5, também, novamente, vai da escolha. Você pode combinar desde um i5 até um i9 com DDR4 ou DDR5 e a performance, pelo menos na média, vai ser bem parecida, com a diferença de que a DDR4 é bem mais barata e todos os recursos, com exceção do DDR5, vão estar disponíveis para você também na Z690. Em relação especificamente ao Z690 Master, bom, a gente tem utilizado as Master já há algum tempo aqui no canal e essa é a mais bem construída que eu vi até hoje. Em relação ao peso, é realmente absurdo. E ela pesa próximo de uma Z590 Aorus Extreme Water Force, que a gente montou no 11900K no Walter, no nosso projeto com Water Cooler Custom. Que, aliás, se você não conferiu, dá uma conferida no projeto, ficou bem bacana e pesa absurdo. Essa placa-mãe pesa bem próximo, ou seja, tem uma quantidade de metal muito grande, muito bem construída. Esse modelo especificamente eu curti bastante, primeiro pela quantidade de conexões, para mim especificamente é bem útil. A gente tem utilizado essa placa-mãe na nossa bancada, ela saiu muito bem em relação à temperatura, performance e tudo que é preciso para você entregar numa 12ª geração, conectividade e inclusive a gente vai trazer num projeto bem especial em breve aqui no canal.
ou talvez já esteja no ar. Bom, enfim, se inscreve no canal para você não perder. Aproveita e deixa um like se você curtiu. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam da Z690. Se vocês vão montar um processador de 12ª geração no seu próximo PC. E se você vai utilizar uma Z690, qual? Vai escolher uma mais baratinha porque você só precisa dos recursos? Vai escolher uma top porque você quer extrair o máximo? Vai montar com i5, i7, i9? Ou vai esperar os modelos mais baratinhos, os chipsets de entrada? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!